Deixa eu começar essa conversa de um jeito bem direto com você hoje. Sem rodeios, sem introduções longas e principalmente sem repetir as histórias de dor que a gente já conhece muito bem. Durante toda essa semana, eu trouxe um diagnóstico que bateu forte em muita gente. Eu falei sobre aquelas mulheres que não estão vivendo um casamento em crise, mas que também não estão vivendo um casamento de verdade. Mulheres que habitam esse território cinzento, onde nada explode, mas nada pulsa. E o que eu mais recebi de mensagens e nos comentários foram mulheres assustadas, me perguntando quase a mesma coisa. Tiago, se o meu diagnóstico é esse, então quer dizer que não tem mais jeito? Quer dizer que o destino da minha relação é esse deserto funcional até o fim da vida? Pois bem, hoje eu não vim aqui para falar de sentimento, eu não vim aqui para falar da sua mágoa e nem sobre a carência que você sente quando deita no travesseiro. Hoje eu quero ter uma conversa técnica e estratégica com você. Eu vou te explicar com a frieza necessária e o motivo exato pelo qual as relações param exatamente onde elas param. Por que elas estagnam neste ponto onde você sente que está invisível? A verdade que ninguém te conta, e que talvez seja difícil de engolir agora, é que casamentos não estacionam porque alguém um belo dia sentou e decidiu: eu acho que a partir de hoje nós não vamos mais crescer. Não é uma decisão consciente. As relações elas estacionam por uma lei muito mais primitiva e silenciosa. Os casamentos estacionam porque ninguém é obrigado a mudar. Enquanto a estrutura da sua casa estiver funcionando, enquanto os boletos estiverem pagos e a rotina estiver rodando sem grandes escândalos, o sistema do teu marido entende que não há urgência nenhuma em mudar. Para ele, o esforço da mudança é um custo alto demais para um problema que ele nem sequer enxerga. E é sobre como quebrar essa inércia que nós vamos falar hoje. Se prepara, porque hoje a gente sai do campo da lamentação e a gente vai entrar no campo da estratégia real. Mas me permita me apresentar rapidamente, se você ainda não me conhece, o meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos e a intenção desse nosso canal é eu te mostrar como parar de se sentir sozinha no casamento, entendendo a cabeça do seu marido em 12 semanas. Mas vamos continuar com o assunto. Para você entender por que a sua relação parou no tempo, eu preciso te apresentar um conceito que vai mudar a forma como você enxerga cada discussão e cada silêncio na sala de estar da tua casa. Na física e na biologia, existe uma lei universal. Todo sistema vivo busca instintivamente o lugar que exige menor gasto de energia para continuar existindo. Isso vem lá do nosso cérebro primitivo, lá naquela época em que precisava sair para caçar e você não sabia se você ia encontrar comida. Então existia ali uma lei da escassez. E o teu corpo foi treinado para economizar energia. Isso se chama de homeostase. O seu corpo faz isso, as empresas fazem isso e adivinha, o seu casamento faz exatamente o mesmo. Uma relação não é um organismo estático, é um sistema dinâmico que está o tempo todo tentando encontrar um ponto de equilíbrio. O problema é que nós temos a ilusão romântica de que o casamento busca o equilíbrio na felicidade, na realização, no prazer. Mas a verdade técnica é muito mais seca. O casamento busca o equilíbrio no ponto de menor atrito. O sistema não quer ser feliz, o sistema quer apenas não colapsar, gastando o mínimo de energia possível. Pensa comigo, para um casamento ser vibrante, para ele ter conexão real, para ele ter uma intimidade profunda, o custo de energia é muito alto. Exige conversas difíceis, exige que os dois saiam da zona de conforto, exige uma vigilância constante sobre os próprios comportamentos. É um esforço de manutenção caro. Por outro lado, para um casamento ser, enfim, um caos absoluto, com brigas diárias, com ameaças de separação, o custo também é alto, porque o estresse drena a força de todo mundo. Então, o que que a relação faz? Ela encontra um meio termo medíocre. Ela estaciona no lugar onde não exige mais nenhuma decisão importante, onde ninguém precisa se reposicionar e, principalmente, onde não existe o risco de enfrentamento. O seu casamento encontrou uma zona de amortecimento onde as coisas são mornas o suficiente para não queimar ninguém,
mas frias o suficiente para não aquecerem a sua alma. Vocês pararam de brigar pelas coisas que importam, porque brigar gasta energia. Vocês pararam de tentar se reconectar, porque tentar e falhar dói. E a dor exige o quê? Processamento emocional, que também gasta energia. Então, o sistema que você se acomodou nessa estrutura funcional, onde vocês são educados, vocês são operacionais, mais distantes, é um acordo silencioso de sobrevivência técnica. Vocês criaram uma rotina que é como um trilho de trem. É rígido, ela é previsível e ela não exige que ninguém segure o volante. O trem ele vai sozinho, mas ele não vai para onde você quer. Ele vai para onde o trilho foi colocado há 10 anos atrás. E aqui vem uma frase que eu quero que você tatue, não na sua pele, mas na sua mente hoje. O casamento não escolhe o melhor lugar para estacionar. Ele escolhe o lugar mais fácil de sustentar. Se hoje você vive nesse vazio, não é porque o destino quis ou porque o amor acabou. É porque o sistema de vocês entendeu que essa distância segura é o ponto onde o atrito é zero. É o lugar onde ele não precisa se esforçar para mudar e você não tem mais força para existir. Tá tudo bem. Que você diz para suas amigas é, na verdade, o nome que você deu para essa inércia que está matando o seu desejo de ser mulher. Agora deixa eu te explicar por que esse lugar onde vocês estacionaram é tão perigoso e por que ele é tão viciante. Ele tem uma aparência de porto seguro. Você olha para o redor e pensa, bom, pelo menos a gente não está naquela fase horrorosa de 2 anos atrás, onde, enfim, não tem mais aquela tensão de quando um entrava na sala e o outro já fechava a cara. A gente já não explode mais um com o outro. E esse é o grande engano que mantém milhares de mulheres presas em vidas medíocres por décadas. Esse ponto de menor atrito que eu descrevi parece seguro, porque ele remove a urgência de agir. Quando um casamento está pegando fogo, o calor te obriga a se mexer. Você apaga o incêndio ou você sai de casa. Mas quando o casamento está morno, você simplesmente se acostuma com essa temperatura. Você se engana achando que a ausência de brigas é sinônimo de maturidade, quando, na verdade, é apenas o sintoma de que vocês desistiram de se importar um com o outro. O sistema parou de explodir, não porque se curou, mas porque as feridas criaram uma crosta tão grossa que vocês já não sentem mais nem o toque e nem a dor. E o perigo desse lugar é que ele não te obriga a tomar decisões difíceis. Como nada de grave acontece, você nunca se sente no direito de dizer chega. Porque não tem nada de grave acontecendo, só está morno. Mas também nunca encontra motivos para dizer sim com entusiasmo. É uma vida vivida no modo de espera, você está esperando os filhos crescerem, você está esperando o trabalho acalmar, você está esperando um milagre que mude o coração dele por osmose. Enquanto você espera, o tempo, que é o ativo mais precioso da sua vida, ele vai escorrendo pelas frestas dessa sua falsa estabilidade. Então é fundamental que você aprenda a diferenciar estabilidade de evolução. Estabilidade é manter as coisas como estão. Uma pedra é estável, um muro é estável, mas eles não crescem. Eles não sentem, eles apenas sofrem erosão do tempo. Evolução, por outro lado, exige movimento, exige risco e, principalmente, exige desconforto. Um casamento que evolui é um casamento que mexe nas feridas para limpá-lo. Um casamento estável, naquele sentido negativo, é apenas um pacto de silêncio, onde os dois concordam em não tocar mais em assuntos que tragam à tona o fato de que eles são dois estranhos, dividindo o mesmo teto. Muitas mulheres me dizem assim, Thiago, meu casamento está estável. Eu olho para elas e pergunto o seguinte: estável para quem? Porque geralmente essa estabilidade é sustentada pelo seu silêncio e pela sua capacidade infinita de engolir o que sente, para não desorganizar o outro. É uma paz
comprado com seu apagamento. E quando entra a verdade, que eu quero que você processe com muita honestidade agora, não piorar não é sinal de que a relação está boa. É apenas um sinal de que ninguém está disposto a pagar o preço do movimento agora. E sabe qual é que é o preço? O preço de uma conversa honesta, que pode tirar o sono dele. O preço de um posicionamento seu, que pode gerar uma cara feia no final de semana. O preço de você admitir que esse quase nada que vocês vivem não te preenche mais. Quando você decide não pagar esse preço, você compra uma segurança, que é, na verdade, um isolamento compartilhado. Vocês não estão seguros, vocês estão apenas parados, apodrecendo por dentro, enquanto o mundo lá fora continua colorido e vibrante. A paz que você ostenta hoje, no fundo, o silêncio de um deserto onde não cresce mais nada. É isso que é essa paz que você ostenta. Se está fazendo sentido para você, você que está me assistindo no YouTube, já deixa um like aí para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Vocês que estão me acompanhando no Instagram, dá um coraçãozinho também para o algoritmo perceber, para a gente trazer mais mulheres para esse movimento. A gente precisa que mais pessoas compreendam isso. Agora nós vamos entrar num território que a maioria das mulheres ignora. E é aqui que você começa a entender a mecânica do silêncio do teu marido. Então fica comigo. Para você compreender o seu marido, você precisa entender um fato seco, sem nenhum filtro emocional. Homens, na sua grande maioria, não buscam evolução emocional. Eles buscam o quê? De forma quase obsessiva, a manutenção do cenário. É isso que o homem busca. E deixa eu te explicar a diferença técnica entre essas duas posturas. Para você, o relacionamento é um organismo vivo, algo que precisa ser alimentado, podado e expandido constantemente. Para você, se as relações não estão crescendo, ela está morrendo. Mas para o funcionamento masculino, o casamento é como um projeto que, uma vez concluído e estabilizado, entra no modo de operação. Se a casa está em pé, se os filhos estão saudáveis, se não há grito e se a rotina flui, na cabeça dele, o objetivo foi atingido. Ele não acorda pensando: como é que eu posso aprofundar a conexão emocional hoje com a minha mulher? Nunca, nunca ele vai acordar pensando isso. Ele acorda pensando assim: o cenário está estável. Sim, então nada precisa ser mexido. O homem é um ser de economia, de esforço relacional. Ele investe energia na conquista, no início, porque ali o cenário é incerto e exige um movimento para ser garantido. Mas uma vez que ele sente que esse terreno já está conquistado e que você é uma presença garantida e previsível, ele desliga o modo avanço e ele liga o modo manutenção. Se você não reclama de forma que gere uma consequência real, se você continua sustentando as funções da casa e se o clima está neutro, o cérebro dele recebe o sinal verde e diz o seguinte para ele: o sistema está seguro. Então não gaste energia com a tua mulher revisando sua posição. Isso muda um pouquinho, né, o seu mindset. Entenda isso com clareza. O seu marido, ele não revisa a posição dele por reflexão espontânea. Ele só vai revisar por necessidade de ajuste de cenário. E se o cenário que você entrega para ele é um cenário de aceitação passiva, de paz comprada, de adaptação total das vontades dele, porque ele faria o esforço de mudar alguma coisa, para ele o esforço da mudança é um prejuízo, já que o lucro, que é a estabilidade da casa, já está garantido. Então ele não está sendo mal, ele não está sendo insensível por prazer, ele está apenas operando dentro de uma lógica de eficiência de cenário. A grande tragédia é que você espera que ele perceba a sua tristeza e mude por amor. Mas ele só percebe o cenário, e se o cenário diz para ele o seguinte: tá tudo funcionando. Ele assume que você também está bem, por mais que o seu olhar diga o contrário. E é por isso que eu digo com toda convicção: ele não parou de investir em você porque ele quis ou porque o amor acabou. Ele parou porque absolutamente nada no cenário exigiu que ele avançasse. Enquanto você for a mulher que facilita tudo, que nunca gera desconforto real, que se adapta ao silêncio dele para evitar fadiga,
você vai enviando um comando para o sistema dele, que é o seguinte: pode continuar estacionado aí. O preço da sua inércia sou eu que estou pagando. E aí sabe o que acontece? Ele não avança para o próximo nível de intimidade, porque o nível atual, por mais medíocre que seja, não oferece riscos para ele. Ele está confortável no seu desconforto. Enquanto o cenário não exige um novo posicionamento, ele vai continuar sendo o excelente gerente de uma relação que já não tem mais dona. E agora que nós entendemos essa lógica dele, eu preciso que você olhe para o que aconteceu com você nesse processo. Porque sem perceber, você entrou num estado emocional que é o mais perigoso para qualquer mulher, que é o estado da espera silenciosa. É um lugar onde você não tomou a decisão de ir embora, mas também não está inteira na relação. Você está ali fisicamente presente, cumprindo as funções de mulher, mãe, dona de casa, trabalhando fora muitas vezes, cuidando dos filhos, mas a sua alma está sentada numa sala de espera, aguardando um sinal, uma mudança de atitude dele ou um despertar que nunca chega e que nunca vai chegar. Essa sua espera, ela é silenciosa porque você parou de gritar. Você parou de cobrar. E quando eu digo gritar, não é gritar em voz alta, gritar é se manifestar. Deixar a sua alma gritar o que você está sentindo, mas de forma respeitosa. Não estou dizendo aqui para a gente partir para o desrespeito. É deixar essa voz que você silenciou dentro de você sair nesse grito de vida. Não necessariamente gritar desrespeitosamente, porque isso pode, inclusive, piorar a situação. E nós vamos chegar nesse ponto mais para frente. Talvez você tenha até parado de chorar na frente dele. Você se convenceu de que amadureceu e que agora aceita as coisas como elas são. Mas a verdade técnica é que você apenas adiou todas as suas decisões internas. Você vive em uma expectativa não declarada. Você espera que ele perceba que o seu novo corte de cabelo, que ele note o seu cansaço no final do dia, que ele sugira um jantar sem que você precise pedir. Você criou um roteiro na tua cabeça onde um dia ele acorda, percebe o quanto você é incrível e decide te reconquistar. O problema é que esse roteiro só existe na sua cabeça, na sua mente. Ela não foi entregue para ele. Esse script ninguém entregou para ele. Ela só existe aqui dentro da sua cabeça. E o perigo de viver essa expectativa não declarada é que ela gera um ressentimento corrosivo. Como ele não cumpre o que você não pediu abertamente, você não sente, enfim, você se sente rejeitada. Olha que interessante, ele não faz o que você não pediu, porque ele não sabe, porque você não pediu. E aí você, o que acontece com você? Você se sente rejeitada. E como você se sente rejeitada, você se fecha ainda mais. E aí você se afasta dele. Vida sexual começa. E é um ciclo de isolamento onde você se torna uma espectadora da sua própria vida. Você adia a sua felicidade porque o próximo semestre, para o próximo semestre, para depois da promoção dele, para quando as crianças estiverem na escola. Então você está condicionado à sua vitalidade ao momento que precisa vir do outro. E é exatamente aqui que você perde o seu poder. Você se acostumou a viver de migalhas de atenção, achando que isso é fase. Ah, isso é uma fase. Mas deixa eu te falar uma coisa com muito respeito pela sua história. Isso não é uma fase que vai passar por conta própria. Você não está apenas ficando no casamento esperando o tempo melhorar. Você está presa em um mecanismo de sobrevivência que consome a sua energia vital enquanto você não se posiciona. Você se tornou uma especialista em desculpar a ausência dele, em justificar o silêncio dele, em camuflar a sua própria solidão sob o rótulo de paciência. Só que paciência tem um objetivo, e o que você está vivendo é apenas inércia compartilhada. Você acredita que você está protegendo a família ao não causar ondas, mas no fundo você está o quê? Ensinando a todos ao seu redor que o seu brilho é opcional. Você está se perdendo de você mesmo, enquanto você espera que ele te encontre. E eu ouço isso diariamente das minhas mentoradas. Eu atendo mulheres
todos os dias, que estão passando pelo mesmo problema, que estão sozinhas no casamento. A frase que eu mais ouço: "Eu sou viúva de marido vivo". E eu tô aqui para te mostrar como você pode parar de se sentir sozinha, entendendo a cabeça dele. Porque vocês funcionam de um jeito diferente. Enquanto você continuar agindo do jeito que você funciona, você não vai chegar nele. E você vai continuar se perdendo de você mesmo, enquanto espera que ele te encontre. E aqui está a verdade nua e crua que você precisa processar agora. Você está apenas ficando. Você está esperando algo, por definição de sistema, que não vai acontecer sozinho. Nenhum sistema volta a pulsar por milagre, se as peças continuarem encaixadas do mesmo jeito, medíocre. Então, se você continuar nesse seu estado de espera silenciosa, você vai acabar daqui 5 anos sentindo que o seu tempo acabou, sem que nada tenha mudado. Eu vou te convidar a fazer esse exercício de novo, faz comigo. Se você puder, não sei, vai que você está me acompanhando, você está dirigindo aí, não faz comigo. Mas se você estiver na tua casa, é um exercício de 15 segundos, 30 segundos no máximo. Eu vou fazer com você. O exercício é o seguinte: fecha seus olhos. Eu também vou fechar aqui, olhos fechados. Nós estamos em 2025. 26, né? Já mudou. Nossa, Thiago, nós já mudamos. Atualiza o seu software, 2026. Imagina daqui 10 anos, 2036. Eu não sei a sua idade, mas soma 10 na sua idade. Eu tenho 45 anos, mais 10, 55 anos. Se nada for feito, se você continuar do mesmo jeito, imagina você em 2036, 10 anos mais velha e vivendo do mesmo jeito. Não é assustador? Vou abrir os olhos, hein? Só para avisar para quem de repente fechou os olhos, abrir também. Não é assustador? Porque quando a gente não faz essa projeção para o futuro, a gente vai vivendo, a gente nem vê o tempo passar e a gente continua. Agora olha para o passado, há quanto tempo você já está vivendo isso? Se você tivesse fechado os olhos em 2021 e se imaginado há 5 anos na frente, você estaria exatamente hoje. Então o seu marido ele não vai mudar enquanto a sua espera for o que sustenta o conforto dele. Você precisa sair da cadeira da espera e entender que a mudança que você tanto deseja não é um evento que você assiste, é um posicionamento que você assume. Enquanto você espera que ele adivinhe a sua dor, você vai continuar sendo uma refém da sua própria esperança. E aí a gente chegou agora num ponto onde a maioria das mulheres desperdiça os melhores anos da vida dela. Existe um erro clássico, uma falha de julgamento, que eu chamo de a ilusão da providência automática. Você olha para o seu casamento estagnado, para esse silêncio que se arrasta entre o sofá, a mesa de jantar, e você comete o erro de acreditar que o tempo por si só possui algum tipo de poder curativo. Você pensa mais ou menos o seguinte: por que eu sei que você pensa isso? Porque eu atendo mulheres todos os dias no meu consultório, que me falam a mesma coisa para mim. Ah, se a gente der tempo ao tempo, as coisas voltam para o lugar. Mas deixa eu te dizer uma verdade técnica: o tempo não cura nada. O tempo apenas envelhece o que já está estragado e cristaliza o que está parado. O erro mais comum que eu vejo nas minhas mentoradas não é a falta de amor, é a crença de que as boas vontades irão gerar alguma mudança. Você acredita que se você for uma mulher melhor, se você for mais compreensiva, se você for mais dócil, se você emanar energias positivas, ou se você tiver boas intenções, o sistema dele vai reagir por gratidão ou por uma inspiração. Você tenta mudar o clima da casa através de doação unilateral, esperando que a sua bondade seja o combustível para despertar nele algo que você espera. Mas no mundo real, das relações maduras, a boa vontade sem posicionamento é apenas um convite para o outro continuar exatamente onde ele está. A boa vontade é um lubrificante para o motor, mas ela não é o motor. O motor de uma relação é movido por tensão e presença. Se um casamento parou, se ele estacionou naquele ponto de menor atrito que nós falamos lá no começo, não foi por falta de carinho, ou foi por ou, enfim, ou de intenção. Ele parou por uma falha de pressão. O sistema
o seu e o dele, o sistema de vocês, entendeu? Que o custo da mudança era alto e o benefício da inércia era garantido. E aqui está uma lição que você precisa gravar no seu DNA. O que parou por ausência de pressão não volta a andar apenas por boa intenção. Não adianta você ter boa intenção. Aquilo não vai voltar. Vou até beber uma água para você refletir sobre isso. Entenda. Entenda o perigo. Quando você tenta resolver um problema de estrutura apenas com boa vontade, você acaba sobrecarregada. Você se torna a única pessoa que empurra o carro enquanto ele continua sentado no banco do motorista, apreciando a vista e achando que já que o carro está em movimento, mesmo que seja com você fazendo um esforço desumano, tá tudo bem. Você se reconheceu nessa história? Não parece isso? O casamento é um carro que parou, está estagnado. No começo, quando vocês começaram, esse carro andava. Uau, era mil maravilhas. E por algum motivo, por economia de energia, esse carro parou. Por falta de pressão e tal. E aí o teu marido tá lá sentado, sem fazer nada, porque, enfim, tá confortável ali. O banco é gostoso. Só que você quer movimento, você não quer essa estagnação. Aí você desce e vai empurrar o carro. Faz um esforço gigantesco. E aí o carro começou a andar e continuou confortável. Sabe o que teu marido vai fazer? Nada. Porque continua confortável e tá andando. Quem gostou dessa, senta o dedo no coração aí, para o Instagram entregar mais, para mais mulheres perceberem que essa live pode ser interessante para elas e chegarem para cá também, para a gente continuar esse nosso bate-papo, que já está, enfim, se encaminhando para nossas conclusões. Para ele está tudo bem. A sua boa intenção acaba servindo apenas para validar o comodismo dele. Você está dando manutenção a um estado de coisas que está te matando. Apenas porque tem esperança de que ele sinta o cheiro da sua bondade e decida caminhar junto com você. Não se engane. A esperança real não nasce da esperança passiva por um milagre comportamental. A esperança real nasce da consciência de que, se o sistema parou, é porque a dinâmica precisa de um novo elemento de pressão, um novo limite, um novo posicionamento. Você não precisa deixar de ser boa, você precisa deixar de ser passiva, é diferente. O seu casamento não precisa mais de boas vibrações. Não que elas sejam ruins, mas elas não vão resolver. Ele precisa de um choque de realidade, que só acontece quando você para de fingir que a boa vontade vai consertar o que a inércia quebrou. Enquanto você espera que o tempo resolva, que o silêncio permita, o tempo será apenas o seu maior inimigo. Então presta atenção no que eu vou te falar, porque esse é o ponto onde a gente amarra tudo que a gente conversou nos últimos minutos hoje e a gente prepara o terreno para o que vem a seguir no nosso próximo vídeo. O meu objetivo com esse encontro hoje não é que você saia daqui, tome uma decisão drástica. Ah, é para dar um choque de realidade nele? Ele vai entrar por essa porta hoje e eu vou pedir o divórcio. Não, eu não falei isso. Calma que a gente vai chegar nos passos. Não é esse choque, eu não estou aqui para impulsionar mulheres a se separarem. Pelo contrário, o meu trabalho é ajudar nessa reconstrução. É parar de você se sentir sozinha no casamento. Mas para mim, eu quero que você continue no casamento, mas vivendo um casamento que vale a pena ser vivido. Eu não quero que você chegue para o seu marido hoje à noite e jogue tudo no ventilador. Eu nem quero que você comece um confronto para o qual você ainda não tem as ferramentas certas. Nós vamos chegar nas ferramentas. Calma. Eu sei que dói, que dá uma vontade, mas há quanto tempo você já está vivendo isso? Por que você vai querer resolver agora tudo hoje? Você já está aí 10, 15 anos lascada, nesse casamento onde você não é enxergada, viúva de marido vivo. Calma que nós estamos construindo tijolinho por tijolinho. E é por isso que é muito importante que você esteja seguindo esse perfil, que você marca lá o sininho, para que quando entrar o próximo vídeo você não perca. O que eu quero é que você pare de se anular hoje mesmo, aí sim. E isso é para já, é urgente. Eu quero que você pare de se culpar por se sentir o que você sente. Durante essa meia hora que nós conversamos, nós vimos que o seu casamento estacionou no ponto de menor atrito, porque o sistema dele entendeu que a sua adaptação silenciosa é o combustível que mantém o conforto dele. E nós vimos que ele não parou por maldade, mas porque nada na estrutura da vida dele exigiu que ele avançasse. Não é que ele é ruim, não é porque ele não liga, não é porque ele não tem amor, é porque é assim que ele foi programado.
Você quer reclamar com alguém? Reclama com o criador, que programou a mulher de um jeito e o homem de outro jeito. E por que que o criador, na infinita inteligência e bondade dele, programou desse jeito? Tem um motivo. Cada um tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos, sendo como são. Só que você precisa parar, então, de agir do seu jeito para chegar no coração dele, porque ele age de outro jeito. Então aqui entra uma virada de chave para o nosso próximo passo. Se você tentar mudar ele agora, do jeito que você sempre fez, explicando sobre a dor, chorando, pedindo compreensão ou tentando ser mais alguma coisa, você vai bater na mesma parede de sempre. Sabe por quê? Como eu vou te mostrar no nosso próximo encontro, o homem não se move para ativar, para aliviar o seu sofrimento emocional. Ele se move para proteger a estrutura que ele considera prioritária. Existe um erro de leitura estratégica que você vem cometendo há anos. Você acha que, se ele entender o quanto você está triste, ele vai mudar. Mas na cabeça dele, a sua tristeza é só um dado subjetivo, enquanto a estabilidade da casa é um dado concreto. E enquanto a casa estiver de pé, ele não sente a urgência de agir. Você está tentando usar uma moeda de sentimento no mercado que só aceita moeda de posicionamento e impacto. Ah, Thiago, então eu vou derrubar a casa, não literalmente, mas fazer a casa cair? Não, porque isso vai gerar mais distanciamento, nós vamos chegar. Calma, respira. Por isso, guarda essa frase que eu vou te dizer agora. Antes de tentar mudar qualquer pessoa, você precisa entender profundamente por que que tudo parou. Se você não entender a mecânica da inércia dele, você vai continuar gastando a sua energia empurrando um carro que está com freio de mão puxado e ele sentado lá dentro sem te ajudar. Você vai se cansar, você vai se frustrar e o pior de tudo, vai continuar achando que o problema é seu. No nosso próximo encontro, eu vou te mostrar exatamente o que acontece quando você para de ser o amortecedor dessas relações. E nós vamos falar sobre por que ela não mexe mesmo quando você está infeliz. Eu vou te explicar a hierarquia prioritária das prioridades masculinas e como que a sua dor emocional raramente entra no radar de urgência dele. Não por falta de amor, mas por funcionamento sistêmico. Então, hoje, o seu único compromisso é com a sua própria lucidez. É olhar para o seu sofá, para a sua cama, para a sua mesa e dizer: eu entendi o jogo. Eu entendi por que que nós paramos. Não decida nada hoje, não confronte ninguém hoje, apenas pare de sangrar tentando o caminho errado. A gente está apenas começando a decifrar esse código. Eu te vejo então na nossa próxima live, onde a gente vai entender de uma vez por todas como as decisões de mudanças realmente acontecem na cabeça dele. Um abraço para vocês e até lá.